Fala, galera! Bom, para finalizar nossa jornada, estou aqui com Mari. Fala aí, Mari. Olá, pessoas! Mari aqui. E a gente hoje vai falar sobre a residência médica, tá? A gente teve toda a semana aí conhecendo as outras residências da área da saúde. Então, ficou bem claro para vocês que não só tem residência na medicina. E para começar, algo que eu fiz para todo mundo, Mari, a pergunta foi de áreas possíveis de fazer residência. Essa para a gente fica até mais fácil, porque todo mundo conhece, né, as especialidades médicas, né? Que depois dos 6 anos de curso, né, que sendo os 2 últimos finais do internato, a gente forma em medicina e muita gente vai fazer a residência. Então, né, no caso, eu sou residente de infecto, uma área de psiquiatria, mas tem de várias outras áreas, clínica médica, neurologia, o que mais? Não, é isso, né? Justamente para a área médica, é um caminho que meio que todo mundo segue, então meio que todo mundo tem uma noção do que é residência, né? Isso. Quem é de fora, às vezes eu explico que é tipo uma pós-graduação, só que com prática, né? Então é isso, tem basicamente as grandes áreas, né? Cirurgia geral, ginecologia, obstetrícia, clínica médica, psiquiatria, que são infecto, também acesso direto, né? Isso. Neurologia, acesso Pediatria direto, também. pediatria, acesso direto, ortopedia também, acesso direto, Isso. Medicina da família e comunidade medicina também. familiar e comunidade, Anestesia, dermato, que aí a gente tem muita coisa que dá para radiologia. fazer. Isso. Aí, depois da clínica médica, que são 2 anos, também, aí tem as subespecialidades, né? Que é o que todo mundo conhece, cardiologia, endocrinologia, nefrologia, Hematologia também entra hematologia. aí. Dessas trata de uma coisa diferente. E cirurgia Isso. também é a mesma coisa, né? A pessoa pode fazer subs, que aí tem várias. Cirurgia de cabeça e pescoço, cirurgião do aparelho digestivo, Cirurgia cirurgião vascular, cirurgia vascular, pediátrica cirurgia também, né? pediátrica. O tempo de duração, digo, de 2 até 4 anos. Eu acho que... Isso. Não Eu sei se acho tem que tem alguns de algumas que 5 chegam anos. até 5 anos, viu, Acho que Mari? tem algumas que tem até 5 É, anos. Aí, quando você for escolher, você olha primeiro, né, a grade curricular e o tempo de cada uma, para você isso. saber. E uma coisa importante que, né, é bom a gente deixar claro também é a remuneração, porque tem gente que acha, né, que é uma grande coisa e assim, Ah, a remuneração é uma bolsa que é meio que nacional, então a gente ganha mais ou menos bruto assim 3.300 e aí acaba tendo os descontos dos impostos e tal, mas acaba sendo algo nacional. E uma coisa interessante acabei descobrindo nas outras entrevistas é que das outras áreas também fica mais ou menos essa média, a remuneração de hum, 3.300 bruto. não sabia não. É É, isso. Não é bem um salário, é uma bolsa de residência, né? Na verdade, como se fosse um auxílio para a pessoa que está ali em serviço, mas ao mesmo tempo está aprendendo, né? isso. Essa é a argumentação desse valor. E aí é bom a gente vai chegar lá, né, que é pontuando depois como é a residência, para vocês entenderem que, assim, a gente está lá trabalhando, mas a gente também tem aula, enfim, a gente vai Exato. chegar nessa parte. Mas antes, Mari, o pessoal gosta muito, assim, de entender como foi a nossa preparação, o processo seletivo, como foi a prova. Você já até fez um vídeo lá para o canal, né, falando como foi sua E, preparação para o vestibular e também para a residência, então vou deixar o card aqui, mas a gente vai contar mais ou menos para vocês essa história. não, é isso. Eu acho que desde a faculdade, na verdade, né, sua formação é justamente para você conseguir ser um profissional, e isso já é, né, já é uma preparação. Isso. Independente de qualquer coisa. Você fazer uma boa faculdade vai te dar uma boa base. E, então, assim, né? A gente sempre estudou todas as matérias
quando alguém me pergunta assim, na faculdade você já fazia alguma coisa de psiquiatria? Na verdade, não. Eu nem sabia que eu queria. E eu acredito que é um momento de você realmente ver de tudo, porque você vai sair como médico geral, né? E independente da especialidade que você faça, é importante você saber sobre as outras áreas também. Então, isso é um ponto, né? Mas, claro que aí, quando foi chegando mais perto no internato, a preparação para a prova, né? Acaba tendo que ter mais um foco. E aí, é isso, né? Eu fiz 2 anos, fiz o MED e MED curso. Na verdade, o contrário, primeiro MED curso, depois o MED, no período de internato. E, basicamente, como é que era a minha rotina com relação a isso, né? Eu ia para as aulas, fazia resumo e sempre fazendo as questões. O que eu acho que, para mim, foi assim bastante útil foi essa coisa de fazer as questões e não acumular matéria. Isso eu acho que é uma coisa bem importante, porque assim, tem gente que tem essa a facilidade, né, de estudar sob pressão, ou então pegar e estudar assim de vez. Eu não consigo muito, então eu prefiro assim, tipo, fazer um cronograma e aí saber assim que, vamos supor, todo dia eu vou estudar uma matéria. Aí tinha dia do GO, tinha dia da pediatria, tinha dia da coisa. E foi assim, seguindo esse passo a passo, assim, mais devagar sempre, que eu não acumulei matéria nem nada, fui fazendo as questões do que vem no módulo. E quando foi chegando mais perto, eu peguei as provas porque eu só fiz SUS Bahia, né? Então, fui fazendo as provas anteriores e revisando depois os principais temas. Acho que eu falei no outro vídeo, né? Porque, assim, se você for pensar a prova do SUS, cai todas as áreas gerais e a quantidade de assunto, por exemplo, de pediatria, de GO, é menor do que de clínica médica. Então, comecei por eles, né? Tipo assim, você tem que pensar assim, vou garantir isso que tem menos e depois fazer os outros. Também tem uma questão, né? Que no MED tem os simulados. Então, eles são bons para você ver qual matéria você está com mais dificuldade. E no meu caso, acho que no início, assim, eu estava... Porque cirurgia geral nunca foi muito minha praia. Então, eu vi que eu estava com essa dificuldade, então eu foquei também mais nisso, né? E preventiva, que também a carga de conteúdo de preventiva também não é tão grande. Clínica médica eu deixei para depois e peguei os assuntos mais prevalentes. Que, inclusive, eles até acabam falando, né? Mais ou menos como é que é. Sim, sim. E foi isso. E assim, Mari, uma coisa que eu acho importante pontuar, porque assim, a prova que a gente fez, depois a gente vai até falar para a galera como é a prova aqui do SUS Bahia, não olha análise curricular, mas em outros lugares acabam olhando. E assim, na faculdade nós fizemos atividades extracurriculares, né? Muitas vezes até não nem pensando nessa questão de análise curricular, mas realmente de ter vontade de conhecer, de aprender. Então, a gente fez juntas a liga de anatomia, eu fiz a liga de infecto, Mari tu fez a de pneumo, não foi, Mari? Foi liga de pneumo. Fizemos pesquisas independentes, mas assim, uma questão que eu acho importante é o seguinte, que beleza se você vai fazer uma prova que tem análise curricular, mas tenha muito cuidado também de você não ficar se sobrecarregando, pegando muita coisa para fazer, porque a gente via assim, muita gente fazendo várias ligas, várias monitorias, várias pesquisas científica, só para simplesmente dizer no currículo, mas de fato que não estava agregando profissionalmente. Então, assim, dá para você fazer as coisas de forma legal, que você vai aprender, que vai te agregar e ainda adicionar ao seu currículo, do que ficar também se sobrecarregando, porque assim, gente, além dessas atividades, tem a faculdade que você tem que dar conta. E isso então, é o mais importante. Isso. Então, com cautela, com cuidado também, chega lá. Mari fez os 2 anos de médio curso, do MED, né? Pessoal do MED Grupo. Eu não fiz, eu só fiz o médio curso. Mas assim como ela, a gente estava sempre firme e forte estudando na faculdade, estudando os temas. Durante
o último semestre da faculdade, né? Eu comecei a fazer o MED curso, não passei, porque acabei só fazendo Sul São Paulo, não passei lá, passei mais um ano trabalhando, que aí eu fiquei estudando, aproveitava para revisar os assuntos que eu estava vendo no trabalho, né, no posto de saúde, principalmente, e aí, perto da residência, da prova da residência do SUS Bahia, que foi a única que eu fiz em 2019, 2018, na verdade, eu praticamente parei de trabalhar e fiquei só revisando. E aí eu segui também muito o esquema de revisão, né, que o pessoal do médio grupo dá. Então foi mais ou menos esse que Mari já pontuou. E aí o seguinte, a prova aqui é teórica, só que ela é aberta. Ela é totalmente aberta. São 25 questões, Mari. Eu não me lembro. Eu sei que cada questão tem, assim, 3 tópicos, pelo menos. Isso. São questões abertas, né, que tem... Mas de respostas curtas. Isso, de respostas curtas. E aí cai as 5 áreas principais, né? GO, pediatria, preventiva, clínica médica e cirurgia, que também era o meu carro. E aí, o segredo também aqui é praticar bastante. No final também, perto da prova, eu fiz um curso preparatório exclusivo para o SUS Bahia, que tem aqui em Salvador, .meg, e foi, assim, bom porque eu treinei bastante as provas, né? E, infelizmente, as provas do SUS Bahia, eles não disponibilizam, então foi bom que os professores meio que estudaram os processos anteriores e deram várias dicas, assim, do que a gente poderia formular melhor, enfim. E aí foi assim, nossa prova não teve análise curricular, mas outros lugares tem. Também não teve prova prática, mas outros lugares tem. Que aí tem gente que acaba fazendo cursos preparatórios, né, Maria, para essa parte mais prática. É, isso. Acho que o Médio Grupo faz, né? Eu não sei se tem Isso, outros que fazem, isso. mas é Porque isso. assim, só Diga. uma coisa, Mari, que também assim, a gente está pontuando esses cursos preparatórios, mas que eu conheço gente, inclusive, que passou sem curso preparatório. Então também é uma questão Sim. que são pessoas muito inteligentes, esforçadas, mas que passaram, inclusive, passaram até pela prova prática sem curso preparatório. Então, É não porque é isso, a questão do o curso, ele te dá um guia, mas se você também não acompanhar, né, acaba que Sim, não adianta nada, você vai estar gastando dinheiro à toa. E às vezes, se você for uma pessoa disciplinada, né, você consiga em casa estudar, de repente acaba sendo mais vantajoso você só comprar material e estudar em casa. Aí vai do que você conseguir, da sua disciplina, enfim. O importante, eu acho que é a constância da coisa, né? E manter o foco. como é estruturada a residência de psiquiatria os 3 anos? Conta aí pra galera. Tá, eu vou falar de lado, né? Eu faço em 2 Isso, salas clínicas, isso. residência lá nas salas clínicas. Então, né? São 3 anos. O primeiro ano, ele é dividido entre um período que você passa na enfermaria, um período no CAPS, e também você vê serviço de emergência psiquiátrica. E no primeiro ano é basicamente isso. Então, assim, na enfermaria, né? Como é que é a enfermaria de psiquiatria? A gente chega em estado agudo de alguma doença, esquizofrenia, transtorno bipolar, depressão, enfim. Nós fazemos a anamnese da admissão e tem as visitas com os professores, né, os preceptores. E então, com isso, você vai discutindo a conduta e acompanhando o paciente todos os dias. Evolui todos os dias, enquanto você está na enfermaria. Além disso, tem os ambulatórios no R1 de psiquiatria geral, né, que são pacientes que não estão tão graves assim, mas que também ou a rede básica não conseguiu absorver, ou são pacientes que precisam de um acompanhamento no ambulatório terciário, né? Que seria o caso. Então, nas terças e quintas, além da enfermaria, de tarde, tem essa parte do ambulatório. E nos dias que não tem ambulatório, tem o plantão de enfermaria para todo mundo. Então, nas segundas, quartas e sextas tinha o plantão de enfermaria, e terças e quintas de tarde ambulatório. E enfermaria de manhã todos os dias. Então, o R1 é
o mais pesado, assim, né? Além da enfermaria, da parte prática, também tem aula. Então, eu tive aula de farmacologia, aula de psicopatologia, que é quando fala, né, ensinando a fazer o exame do estado mental, aula de ética, aula de emergência psiquiátrica, acho que foi isso. Já é bastante coisa. E na emergência, que quando a gente roda em CAPS, a gente também vê a emergência. Então, a parte do CAPS vê as discussões da equipe multi sobre os pacientes. Também participamos de algumas oficinas que tinham lá. E quando eu estava lá, não atendi paciente. No R1, no CAPS, eu ainda não atendi. Mas eu acho depois... Porque foi o meu primeiro rodízio. Então, ainda estava voltando a funcionar o CAPS. Mas depois, meus colegas que fizeram depois, eles chegaram até a atender alguns pacientes que estavam lá em regime intensivo, no CAPS, alguma coisa assim. E a emergência psiquiátrica, que é uma das portas de entrada, né? O paciente chega lá, também em algum estado agudo que precise de uma intervenção imediata, medicado, e ou ficava lá em observação e ser regulado para um hospital psiquiátrico, ou ficava em observação por um tempo, mas se melhorava, você fazia a transferência para o CAPS ou algum serviço que estava acompanhando. Isso é o R1. O R2 é basicamente os ambulatórios especializados, que aí lá tem de ansiedade e depressão, transtorno bipolar, psicose, transtorno alimentar, e o CETAD, que é o ambulatório de álcool e drogas. Então, cada um deles é um ambulatório. Interconsulta, que eu acho que também, até você já falou, né? Que interconsulta é quando você responde para uma equipe de uma outra enfermaria para avaliar algum paciente lá. Então, por exemplo, um paciente que está na enfermaria de infecto, está expressando ideação suicida, alguma coisa nesse sentido. Pede avaliação da equipe de psiquiatria, ou o paciente agitou, alguma coisa assim. Então, a interconsulta, o R2 são essas duas coisas, assim, ambulatório, isso. E agora no R3, o que é que eu estou vendo? As subespecialidades, infantil, tem forense, e os serviços de eletroconvulsoterapia, o ECT, acetamina, e 2 meses de opcional, no caso, que você pode escolher rodar em algum outro serviço, que infelizmente não está ocorrendo ainda agora, porque todos os serviços externos estão fechados. Mas é isso, o R3 é isso, a escala vai melhorando. O R1 tem uma carga horária bem mais puxada, o R2 médio e o R3 é melhor. Melhor, né, Mari? É a mesma coisa na Infecton, né? Mesma coisa. Eu também, gente, faço lá no Hospital das Clínicas da UFBA, estou no R2. O R1 também tem vídeo aqui no canal. Tem muita clínica médica. Então, enquanto o Mari só roda um mês, né, Mari, no primeiro ano na clínica médica? Eu até nem falei, né, que no primeiro ano tem esse 1 mês de clínica médica. Já a gente da Infecto, nós rodamos 3 meses, assim, só na clínica médica, mais 5 meses na enfermaria da Infecto, que, assim, é muita clínica médica. E aí também tem 1 mês de UTI, 1 mês de emergência. As férias, nós temos férias de 1 mês. E 1 mês de ambulatório. E esses ambulatórios a gente roda de dermato, de gastrohepato, de endócrino, de infecto. Então, assim, é bem mais para clínica médica o primeiro ano. E aí, a partir do segundo ano, começa a ser mais infecto. Então, a gente roda na enfermaria de infecto, roda como interconsultor nas interconsultas, respondendo quando tem alguma demanda de outras enfermarias. Temos 2 meses de opcional, 1 mês de CCIH, que é a Comissão de Infecção Hospitalar, que a gente acaba entrando muito nessa parte, né, de controle de antimicrobiano, orientação sobre o uso de EPIs, agora na pandemia mesmo está bem forte. E 3, a gente roda em enfermaria, mas é bem menos,
Temos 3 meses de opcionais, então a gente pode fazer em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, para a gente poder conhecer outras realidades da infectologia, no âmbito que você queira. Tem 2 meses de CCIH, dentro do próprio Hospital das Clínicas e fora. Tem também. Só uma coisa, gente. No R2 tem emergência propriamente de infecto. A gente roda no hospital especializado aqui de Salvador, que tem emergência em infectologia. E para finalizar, Mari, essa pergunta foi uma pergunta que eu fiz para todo mundo, porque é um dos objetivos dessa jornada, né? A gente está mostrando a importância da equipe multidisciplinar. Uma coisa que foi consenso, né? Que a importância, a pergunta é qual é a importância da equipe multidisciplinar para cada profissão. No caso aqui, da medicina. Foi um consenso entre as outras profissões e que a gente também concorda, que, assim, é preciso a gente reconhecer as limitações de cada área e entender que nós trabalhamos juntos. Então, vai ter um momento que eu vou precisar do fono, que eu vou precisar do psicólogo, que eu vou precisar do fisioterapeuta, porque não é o trabalho da atuação do médico de fazer determinadas coisas, são esses profissionais. Então, assim, para a gente poder oferecer o melhor ao paciente, não tem como a gente trabalhar sozinho. E isso já é algo presente, inclusive, na residência. Então, por isso que foi algo também importante essa jornada, para vocês terem noção de que na residência médica, a gente lida com outras residentes de outras áreas, e isso tudo é fundamental para o nosso aprendizado, para o manejo do paciente. Com certeza, é importante, é essencial, na verdade, né? Que tenha essa relação, porque é isso, cada profissão vai ter sua limitação e por um paciente ele vai precisar de tudo. Aí, você falando isso, eu até me lembrei, assim, que como eu tô rodando agora em infantil, foi uma das áreas que eu acho que eu vi mais essa questão, assim, da equipe multifuncionando. Eu tô no grupo da doutora Milena Pondé, que trabalha com autismo. Então, lá nesse grupo, tá tendo aulas muito legais e com várias especialistas, assim, fono, falando sobre a questão da fala, coisas que eu não sabia, questão de apraxia da fala, diferente da linguagem, não sei o quê, psicólogo, neuropsicólogo, terapia ocupacional, falando tudo isso voltado para o TEA. Então, é um exemplo, né? Massa, e é um dos... tem pediatra também, além do psiquiatra. E, sabe, você vê que justamente para uma criança que tem um diagnóstico de TEA, o psiquiatra faz o diagnóstico e acompanha, e ele vai encaminhar para todos esses profissionais para poder a criança se desenvolver. E não só nisso, né, mas também não só para criança, mas para adulto, muitas das vezes a gente vai encaminhar pacientes também para fazer psicoterapia, lá na enfermaria, né, tem acompanhamento, tem a terapia ocupacional que faz oficinas de artesanato, coisas do tipo também, isso é importante. Tem a residência, né, também de enfermagem, de psicologia e odonto também passa lá. E de fono também, né? Assim, acaba passando. Mas os que a gente tem mais contato é com os de psicologia e de assistência social também. Você tem que estar sempre ali se conversando. E assim, não importa a especialidade que você faça na medicina, é uma realidade. Você vai estar ali trabalhando em equipe com as demais profissões da área de saúde, porque é essencial no manejo do paciente, né? Então é isso, galera. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, vão lá no nosso Instagram, a gente sempre está compartilhando sobre a nossa realidade na residência. Então, acabou que a gente também não falou tão abrangente aqui para não ficar muito longo, mas sempre está tendo vídeo, sempre está tendo postagens sobre o tema. Vocês também podem ficar à vontade para perguntar, tá bom? Tem os Muito outros obrigada. vídeos que a gente já fez também, né? Os outros vídeos que a gente já falou. Sim, com certeza. E aí fica mais fácil de ver também. E é isso. Obrigada. Tchau. Tchau.